Você já se sentiu esquecido, como se suas orações não passassem do teto, e a promessa de Deus para a sua vida parecesse uma miragem distante no deserto da sua impaciência? Já pensou em dar uma ajudinha para Deus, em tomar as rédeas da situação, acreditando que o seu jeito seria mais rápido, e talvez até mais eficiente? Muitas vezes, em nosso anseio por ver a palavra de Deus se cumprir, nós nos precipitamos, e criamos com as nossas próprias mãos as tempestades que mais tarde nos afligem. A história que vamos explorar hoje em Gênesis, capítulo 16, é um espelho profundo dessa nossa inquietação humana, e nos revela 3 verdades essenciais sobre a nossa caminhada com Deus, sendo que a última delas é, sem dúvida, a mais transformadora, e a que trará paz ao seu coração aflito. Vamos mergulhar na jornada de Abraão, Sarai e Agar, e descobrir como um plano humano, nascido da incredulidade e da pressa, abriu portas para a dor e o conflito, mas também, de uma forma surpreendente, revelou um aspecto do caráter de Deus que talvez você nunca tenha percebido antes. Esse é o canal Nossa Justiça Divina, e hoje vamos falar sobre as consequências de tentarmos apressar as promessas de Deus, e sobre como Ele nos enxerga mesmo quando estamos perdidos no deserto das nossas próprias escolhas. Se você confia na soberania e na perfeita justiça de Deus, mesmo quando não entende os caminhos dele, já deixe o seu like neste vídeo, e verifique se você está inscrito no canal, para não perder nenhuma mensagem que pode fortalecer a sua fé. A verdade é que a pressa em resolver nossos problemas pode nos levar a caminhos que não apenas nos desviam do propósito original de Deus, mas que também ferem as pessoas ao nosso redor, e a nós mesmos, criando cicatrizes que demoram a curar, e gerando consequências que atravessam gerações. A promessa de Deus a Abraão era clara e grandiosa: ele seria pai de uma multidão, e sua descendência seria como as estrelas do céu. Contudo, os anos passavam, e o ventre de Sarai continuava fechado, e o silêncio de Deus parecia ecoar na tenda vazia. A ansiedade de Sarai, misturada com o peso da cultura da época, que via a esterilidade como uma vergonha, a levou a uma conclusão lógica para a mente humana, mas desastrosa para o espírito. Ela ofereceu sua serva egípcia, Agar, a Abraão, para que por meio dela, a promessa se cumprisse. Era um costume da época, uma solução prática, mas era um atalho que contornava a fé. E como todo atalho que se afasta da vontade expressa de Deus, ele levou a um lugar de dor. Assim que Agar concebeu, o orgulho inflamou seu coração, e ela passou a desprezar sua senhora. Sarai, por sua vez, colhendo os frutos amargos de sua própria sugestão, sentiu-se humilhada, e culpou Abraão. O lar que antes esperava em Deus, agora era um palco de ciúmes, acusações e amargura. Abraão, tentando se isentar, entrega Agar ao poder de Sarai, que a maltrata a ponto de forçá-la a fugir para o deserto. Veja como um único ato de impaciência, uma única tentativa de ajudar a Deus, gerou uma cadeia de pecado e sofrimento, afetando a todos os envolvidos. E é aqui, no ponto mais baixo da história, no meio do deserto árido e solitário, que a narrativa muda de foco, e nos mostra a segunda verdade profunda. Agar está sozinha, grávida, fugitiva, e sem esperança. Ela era uma serva, uma estrangeira, e agora, uma excluída. Aos olhos do mundo, ela não tinha valor, e sua dor era invisível. Mas não para Deus. O anjo do Senhor a encontra junto a uma fonte de água, um oásis no meio da sua desolação. Ele não a encontra por acaso. Deus a buscou. Ele a chama pelo nome, e pergunta de onde ela vem, e para onde vai, não porque ele não soubesse, mas para que ela mesma verbalizasse sua condição, e sua dor. E então, algo maravilhoso acontece. Deus não apenas a consola, mas lhe faz uma promessa. Ele diz que multiplicará grandemente a sua descendência, e lhe dá uma instrução clara sobre o nome de seu filho, Ismael, que significa, Deus ouve, porque, nas palavras do próprio anjo, o Senhor ouviu a tua aflição. Pense nisso por um instante. A mesma promessa de uma grande descendência, feita a Abraão, agora é, em parte, estendida a Agar, a serva egípcia. Deus, em sua infinita misericórdia, não ignora o sofrimento daquela que foi usada e descartada no plano humano.
Ele a vê, ele a ouve, e ele tem um plano para ela, e para o filho em seu ventre. Isso nos mostra que não existe pessoa invisível para Deus. Não importa o quão baixo você tenha caído, ou o quão perdido você se sinta, mesmo que as suas dificuldades sejam fruto de erros alheios, ou até mesmo dos seus próprios erros, Deus ouve o seu clamor. E agora, chegamos ao ponto mais importante, a revelação que está no coração desta passagem, e que tem o poder de mudar a forma como você enxerga a Deus em meio às suas lutas. Diante daquele encontro divino no deserto, Hagar faz algo inédito. Ela, a serva egípcia, é a primeira pessoa em toda a Bíblia a dar um nome a Deus. Ela o chama de El Roi, que significa, Tu és o Deus que me vê. E ela declara, maravilhada, eu vi aquele que me vê. Esta é a essência da mensagem. A maior bênção que Hagar recebeu no deserto não foi a promessa de um filho, ou de uma grande descendência, mas a revelação do caráter de Deus. Ela descobriu que o Criador do universo não é um ser distante e indiferente, mas um Deus pessoal, que se importa, e que enxerga o mais profundo da nossa alma, e da nossa dor. No momento em que ela se sentia mais invisível, desprezada, e sozinha, ela teve a certeza de que era vista pelo Altíssimo. Essa verdade é o que nos sustenta quando a promessa parece demorar. O Deus de Abraão não é apenas um Deus que cumpre promessas no futuro, ele é El Roi, o Deus que nos vê no presente, no processo, na espera, e no deserto. A história que começou com a impaciência humana e a tentativa de controlar o futuro, culmina com a descoberta de um Deus que está presente em cada detalhe do nosso agora. Hagar volta, obedece, e se submete, não porque a situação com Sarai seria fácil, mas porque ela agora carregava consigo uma verdade muito maior. Ela não estava mais sozinha, pois o Deus que havia no deserto continuaria a vê-la na casa de Abraão. Se esta mensagem sobre o Deus que nos vê tocou o seu coração, e trouxe uma nova perspectiva para a sua caminhada, eu peço que você curta este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, Nossa Justiça Divina, para continuar recebendo palavras que edificam e fortalecem a sua fé. Deixe nos comentários um momento em que você também se sentiu visto por Deus. Compartilhe seu testemunho, pois ele pode ser o oásis na vida de outra pessoa que está passando por um deserto. Portanto, a grande lição de Gênesis 16 não é apenas um alerta contra a impaciência, mas um convite à confiança. É um chamado para trocarmos a ansiedade de tentar fazer as coisas acontecerem do nosso jeito, pela paz de saber que somos vistos por El Roi, o Deus que nos vê. Sarai quis construir uma família com suas próprias mãos, e gerou conflito, mas Hagar, no fundo do poço, encontrou o próprio Deus, e descobriu que sua identidade não estava em ser serva ou mãe, mas em ser vista pelo Criador. Que você possa carregar essa certeza em seu coração. Mesmo quando o silêncio de Deus parecer ensurdecedor, e a promessa, distante, lembre-se de Hagar no deserto. Ele é o Deus que te vê aí onde você está, ele ouve a sua aflição, e ele tem um propósito, mesmo em meio aos desvios, e às dores do caminho. Confie não apenas no que ele prometeu fazer, mas em quem ele é, o Deus que te vê, hoje, e sempre. E agora que vimos as consequências do plano humano, e a revelação do Deus que vê, a história continua de uma forma ainda mais poderosa. 13 anos se passam, e o silêncio é quebrado. No nosso próximo vídeo, mergulharemos em Gênesis capítulo 17, onde Deus reafirma a sua aliança, muda nomes, e estabelece o sinal do seu pacto, e finalmente revela com detalhes o seu plano perfeito, que não dependia da ajuda humana, mas apenas da sua soberania e fidelidade. Você não pode perder a continuação dessa jornada, e descobrir o que acontece quando Deus, no tempo dele, decide agir.